As origens desta enorme aeronave remontam aos dias sombrios do verão de 1940. A França esperava manter o exército alemão fora de suas fronteiras, graças à imensa linha Maginot. Porém, no final, isso se mostrou ineficaz, pois as tropas alemãs contornaram-na invadindo os Países Baixos ou sobrevoando-a, usando os Junker Ju-52 para lançar e abastecer paraquedistas. O resultado foi uma vitória impressionante que surpreendeu até mesmo muitos da liderança alemã, pela rapidez com que a França caiu. Mas o problema agora era que a Grã-Bretanha se recusava a aceitar a dominação alemã na Europa Ocidental, como Hitler esperava, e jurou continuar a guerra, exigindo que o Führer ordenasse uma invasão à Grã-Bretanha. A Operação Leão Marinho foi um plano concebido às pressas durante o conflito entre a Luftwaffe alemã e a Royal Air Force pelo controle do céu sobre a Inglaterra. Mais uma vez, as unidades aerotransportadas deveriam ter um papel crucial na invasão da Grã-Bretanha, mas com o Canal da Mancha sendo um grande obstáculo para reforços, o esforço logístico aerotransportado seria enorme. A Luftwaffe solicitou às empresas Junkers e Messerschmitt a produção de novas aeronaves de grande capacidade de carga, especialmente para este tipo de operação. As especificações eram extremamente exigentes para 1940, com a aeronave sendo obrigada a transportar uma arma antiaérea de 88 mm, ou um tanque médio, Panzer III. Muito rapidamente, decidiu-se que, para aliviar o fardo dos fabricantes e reduzir o custo, o papel poderia ser cumprido por um planador em vez de uma aeronave motorizada. Junkers apresentou seu Ju-322, que usava uma construção toda em madeira, como era o caso de muitos planadores militares da época, enquanto Messerschmitt adotou um design com estrutura de aço, revestido em tecido para a fuselagem e asas de madeira. A Luftwaffe acabou selecionando o design da Messerschmitt e originalmente designou o M263. Antes de se decidir pelo M321, este primeiro levantou voo em 25 de fevereiro de 1941. Mesmo pelos padrões de hoje, as especificações do M321 são impressionantes. A aeronave tinha uma envergadura enorme de 55 metros, um comprimento de 28 metros e 45 centímetros e tinha 10 metros e meio de altura. Para referência, isso o tornava quase tão longo quanto um moderno transportador 130J Super Hercules, enquanto sua envergadura era consideravelmente maior, possuindo 15 metros adicionais. Para transportar cargas de tamanho excessivo, a fuselagem adotou um design volumoso, reconfigurável para 2 decks com capacidade de até 200 soldados. A carga era carregada por 2 grandes portas no nariz, alimentado por uma rampa. Podiam ser transportados até 21.800 kg de carga, sendo quase 3.000 kg a mais do que um C-130J. O trem de pouso do M321 foi projetado para se soltar após a decolagem, fazendo a aeronave pousar deslizando sobre esquis. Não é incomum para planadores, mas versões posteriores adotariam trem de pouso fixo, tornando os pousos mais seguros. No entanto, pousar o M321 era apenas metade da batalha de operar esta aeronave titânica. Primeiro, ele precisava decolar, e como todos os planadores militares da Segunda Guerra Mundial, isso envolvia ser rebocado por uma aeronave motorizada. No caso do M321, a aeronave tratora preferida era o avião Junkers Ju-90, mas simplesmente não havia o suficiente desses para suportar a frota de M321, então algumas alternativas radicais foram procuradas. Uma dessas soluções foi encontrada na forma de usar 3 caças Messerschmitt Bf-110, um conectado à fuselagem e um em cada asa para rebocar a aeronave, que por si só ajudaria nos esforços graças a 8 propulsores de foguete de peróxido de hidrogênio presos sob as asas. Era uma operação extremamente complexa que exigia a coordenação perfeita de todos os envolvidos, pois um movimento errado poderia significar um desastre, como foi tragicamente provado no início da carreira operacional do planador, quando os foguetes de uma aeronave falharam em disparar em equilíbrio, desviando a gigantesca aeronave do curso e arrastando os aviões de reboque com ela. No acidente subsequente,
9 aviadores e 120 soldados de infantaria foram mortos, tornando-o o pior desastre aéreo da história até a colisão aérea em Nova York em 1960. Outra opção era o Heinkel HE-111Z. Sim, é exatamente o que parece. 2 bombardeiros, Heinkel HE-111 de 2 motores unidos por um quinto motor no meio. O HE-111Z era a melhor opção quando o Ju-90 não estava disponível. Contudo, mais uma vez não havia Mi-32 suficientes para sustentar as operações. Apenas 12 foram construídos e 8 seriam destruídos ao longo da guerra, seja sendo abatidos ou pegos por aeronaves aliadas no chão. Mesmo após a decolagem, os desafios para as tripulações desses impressionantes aviões persistiam. Sem controles de voo motorizados no início, a enorme aeronave era difícil de operar, exigindo um segundo piloto para ajudar a reduzir o esforço, além de auxílios motorizados para os flaps de borda de fuga. Uma vez liberado do rebocador ou rebocadores no caso do Bf-110S, era extremamente lento, sendo um alvo fácil para uma aeronave de combate moderna ao entrar em serviço em 1941. Embora tivesse até 4 metralhadoras de 7,92 mm, estas eram como picadas de abelha comparadas aos canhões de 20 mm, usados pelos Spitfires da Força Aérea Real, que voavam a 350 milhas por hora. E por isso só podia realmente ser usado efetivamente quando a Luftwaffe tinha total supremacia aérea sobre a área operacional, ou à noite nos estágios iniciais da guerra. 200 exemplares do Mi, que ficou conhecido como Gigante ou Gigante, foram eventualmente construídos, e eles entraram em serviço a tempo de apoiar a Operação Barbarossa, a invasão da União Soviética. Os planadores foram organizados em esquadrões especiais de planadores pesados, inicialmente com 6 Mi-3-121s e 12 rebocadores Bf-110. Embora sua capacidade de carga fosse elogiada pelo alto comando alemão, o uso operacional revelou mais deficiências. Usar os Bf-110 como rebocadores resultou em um consumo de combustível maior do que o normal para o caça de 2 motores, resultando em um alcance significativamente reduzido para o M321K, apenas 400 quilômetros de sua base, o que era um grande impedimento ao tentar apoiar a invasão da vasta União Soviética. Além disso, muitos foram danificados em acidentes de pouso, pois os pilotos erraram a abordagem, mas sendo planadores, não podiam dar uma segunda volta. No entanto, a liderança alemã ainda acreditava nas capacidades do projeto, e a resposta para eles era óbvia. O Mi-321 precisava de seus próprios motores. Os planos para transformar o Mi-321 em uma aeronave motorizada começaram logo após sua introdução ao serviço. A questão era, claro, quais motores adaptar a ele, e sendo uma aeronave tão pesada, pelo menos 4 seriam necessários para cada estrutura. Em 1941, os líderes alemães estavam cada vez mais preocupados com a produção de motores aero para a Luftwaffe. As linhas de montagem precisavam produzir milhares de usinas de energia para substituir as aeronaves perdidas, introduzir modelos novos para acompanhar os aliados, enfrentando a competição por suprimentos com outros ramos do exército alemão e a interrupção da produção devido aos bombardeios da Força Aérea Real. Assim, os alemães buscaram outras usinas de energia para reduzir o impacto na paralisação dos motores alemães do Mi-321. Após capturar a indústria aeroespacial francesa, eles encontraram um motor adequado, o radial francês GR-14N, que gerava 1.164 cavalos de potência. O trabalho começou na conversão de um único ME-321 para ser alimentado por 4 GR-14Ns. Esta nova aeronave foi redesignada como ME-323 e herdou o nome gigantesco de seu predecessor sem motor. Contudo, logo se descobriu que ele também herdou algumas das desvantagens de seu antecessor. Ainda precisava de assistência para decolar, mas com seus próprios motores, agora podia voar mais longe e com mais segurança, sendo capaz de retornar à base se necessário.
No entanto, novamente, o M323 era dolorosamente lento, tendo uma velocidade máxima de apenas 130 milhas por hora. E então a aeronave foi redesenhada novamente, resultando no Mi-323-500, que apresentava um conjunto extra de motores, elevando o total para 6. Isso ajudou a aliviar parcialmente os problemas de desempenho da aeronave, mas foguetes ainda eram necessários para auxiliar nas decolagens. Começando a operar em 1942, os pilotos reportaram diversos problemas com os motores franceses, especialmente quanto à confiabilidade, e muitos voos acabaram perdendo um motor enquanto tentavam manter o gigante voando. Ademais, se ficassem ociosos por um período, tendiam a pegar fogo ao serem reiniciados, caso as precauções necessárias não fossem adotadas. Contudo, os pilotos elogiaram os motores por serem poderosos o bastante para controlar o avião, mesmo que metade deles falhasse em voo, desde que não estivessem todos na mesma asa. Dependendo da carga, o alcance era mais que o dobro de um Mi-321, quando rebocado por 3 Bf-110, sendo muito mais útil, entre 500 e 966 quilômetros. Cientes da vulnerabilidade aos caças inimigos, os engenheiros da Messerschmitt equiparam a aeronave com 5 metralhadoras defensivas de 13 mm, operadas por 2 artilheiros dedicados, além do operador de rádio e dos 2 engenheiros de voo, que auxiliavam os pilotos a manter os 6 motores funcionando. Reconhecendo que isso ainda era insuficiente, a Messerschmitt brincou com a ideia de criar uma variante de escolta dedicada, cujo papel principal seria defender um voo de Mi-323 ESES de ataques inimigos. Apelidada de Mi-323 e 2WT, essa variante de navio de guerra apresentaria um nariz redesenhado, incorporando uma torreta armada com canhões de 20 mm, 2 torretas de asa adicionais com canhões e até 10 metralhadoras montadas em pontos-chave ao longo da aeronave. A eficácia dessa proposta permanece um debate para os historiadores da aviação. Apesar de 2 protótipos terem sido construídos, cada um exigindo uma tripulação de 21 aviadores para manusear as armas, a Luftwaffe não prosseguiu com o conceito, confiando em escoltas de caças tradicionais. Me-3. 2-1s foram convertidos em Mi-323 antes de novos exemplos de construção começarem a sair das linhas de montagem, e no total, 213 foram concluídos, o primeiro entrando em serviço em 1942. Naquela época, as fortunas começavam a mudar, especialmente no norte da África, onde navios e aeronaves aliados estrangulavam as linhas de suprimento alemãs pelo Mediterrâneo. Assim, decidiu-se empregar a enorme capacidade de carga do Mi-323 para executar o abastecimento, saltos através do Mediterrâneo para o Africa Corps de Rommel. Cruzando o Mediterrâneo, em grupos com escoltas pesadas de caças, voando nos transportes pesados que mal podiam alcançar 136 milhas por hora, era um momento estressante para as tripulações, sabendo que as forças aéreas aliadas estavam se fortalecendo agora que os Estados Unidos da América estavam envolvidos na luta, e apesar da proteção dos caças, os M323 sofreram perdas terríveis. Demonstrando sua vulnerabilidade, alguns até sucumbiram às armas defensivas de aeronaves de patrulha marítima que os encontraram. O pior dia para as tripulações do Me-323 foi em 22 de abril de 1943. Uma formação de 27 Me-323 foi montada sobre o Estreito da Sicília, escoltada por caças Bf-109 da Luftwaffe e caças italianos C-202. Esta visão impressionante fazia parte do esforço desesperado da Luftwaffe para levar combustível ao Africa Corps, que estava efetivamente sendo forçado à submissão pelo bloqueio aliado do Mar Mediterrâneo. Após detectarem a formação, os aliados enviaram Spitfires da Força Aérea Sul-Africana e Kitty Hawks B-40 americanos para interceptá-los. Encontrar os alemães voando em uma imensa formação em 5 levou os pilotos aliados
a descrevê-los como um bando de gansos, os caças da Força Aérea Sul-Africana atacando-os e seus escoltas perto de Cabo Bom, na costa tunisiana. Foi um massacre. 21 dos gigantes voadores foram destruídos na confusão que se seguiu, deixando apenas 6 para se arrastarem até o seu destino. No entanto, é importante ressaltar que essa catástrofe não pode ser atribuída apenas às deficiências do MEI 323. 4 dias antes, na mesma região deste confronto, pilotos aliados atacaram uma força de 100 transportes Ju-52 e seus escoltas, destruindo mais da metade deles. A superioridade aérea aliada era simplesmente muito forte nesse momento, e após essas derrotas, os alemães recorreram apenas a voos noturnos. Mas isso ofereceu pouco alívio, pois os caças noturnos aliados guiados por radar os atacaram com o mesmo vigor que durante o dia. Menos de um mês depois, o corpo africano se rendeu, encerrando o desafio do Mediterrâneo, permitindo que a força Mi-323 fosse transferida para apoiar a frente oriental, onde o Exército Vermelho estava fazendo progressos lentos, mas constantes, para repelir os invasores do eixo. Embora sua capacidade de levantar cargas pesadas fosse apreciada, a Luftwaffe havia perdido a confiança no Mi-323 e tentou mantê-los operando o mais longe possível das linhas de frente, tornando-os um recurso de segunda linha. Esforços foram feitos para resolver os problemas da aeronave, especialmente quando a guerra se tornou mais desesperada, e os engenheiros da Messerschmitt produziram várias propostas, desde as funcionais até as extremas. Para resolver a falta de potência dos motores franceses, foram feitas propostas para substituí-los por motores alemães mais potentes, como o Jumo 200 e 11, mas essas não passaram da fase de teste. Talvez a proposta mais fascinante envolvesse replicar como a Heinkel fez o E-111Z, com 2 Mi-323S sendo unidos pelas asas. Mas isso nunca se concretizou, e em abril de 1944, os pedidos para novas aeronaves foram cancelados para direcionar os recursos à produção de caças. A atrito e a falta de peças de reposição fizeram com que o Gigant fosse muito utilizado até não poder mais voar. No final de 1944, ele havia sido completamente retirado de serviço e descartado. Infelizmente, para historiadores e entusiastas da aviação, apenas um exemplo completo sobrevive hoje, embora como um naufrágio no mar perto de La Maddalena, uma ilha italiana. É difícil julgar os méritos do Mi-323, pois apesar de suas altas perdas e deficiências como aeronave, ele foi capaz de mover grandes quantidades de equipamento mais rápido do que por terra ou por mar. Como aeronave de transporte, ele poderia cumprir seu propósito, e se os alemães tivessem conseguido estabelecer uma defesa eficaz, teria sido um recurso extremamente útil. Infelizmente para a Luftwaffe, ele chegou em um momento em que os aliados estavam tirando deles a superioridade aérea, deixando os Gigant incapazes de cumprir seu verdadeiro potencial. No entanto, é interessante ponderar como a aeronave com motores mais potentes poderia ter impactado o mundo da aviação civil, particularmente com o boom no transporte aéreo de cargas que foi experimentado na era imediatamente pós-guerra, pois simplesmente não havia nada parecido no céu por muitos mais anos a vir. E aí você tem a história do gigante do céu.